meu grãozinho de ouro. Olá, meus amados irmãos, eu desejo que a paz de Cristo, o amor de Maria e que a graça do Espírito Santo esteja contigo e com todos da sua casa. Nesta quarta-feira da segunda semana do tempo comum, nós contemplamos o evangelho que está no livro de São Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6, que relata-nos a cura do homem de mão seca. Conta-nos a palavra que Jesus entra na sinagoga e ali se encontrava um homem com mão seca. E todos ao seu redor, fariseus, doutores da lei, prestavam atenção ou observavam para ver o que ele haveria de fazer. E ele, conhecendo a intenção dos vossos corações, chama aquele homem para o meio e pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Diante daquela pergunta, todos se calam. Mas Jesus se entristece, pois vê a dureza dos vossos corações. Então ele ordena ao homem: estende tua mão. Na mesma hora ele estendeu e ficou curado. E aqueles que pertenciam a Herodes procuravam um jeito de prender Jesus. Meus amados irmãos, no evangelho de hoje, Jesus fez uma pergunta aos fariseus, aos autores da lei e a todos que estavam presentes na sinagoga. E é com a mesma força, com a mesma autoridade, que ele pergunta a mim e a você: o que é permitido fazer? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou matar? Nos tempos de Jesus, como vimos, o sábado era desculpa para muitas coisas. E nos dias de hoje? Quais serão as desculpas que nós estamos arrumando para não fazer o bem e assim sermos coniventes com o mal? Quais serão os empecilhos, quais serão as barreiras que nós estamos encontrando para promover a vida, para salvar a vida, deixando-a muitas vezes perecer? E muito mais, meus amados, do que olharmos o bem como essa ação isolada, como nos relata o Santo Evangelho, Jesus quer provocar em nós uma reflexão mais profunda. Ele quer que, à luz do Espírito Santo, nós possamos compreender a que bem ele se refere. Jesus hoje nos anuncia a vontade do seu Pai, nos anuncia o bem maior. Meus amados irmãos, Jesus nos convida a viver esse bem pautado em ações concretas, em atitudes e gestos que nos santificam, mas também que santificam o outro. O Senhor quer que nós vivamos esse bem que nos aproxima de Deus, que nos deixa limpos, leves perante a presença do Senhor. E o mal, do contrário, é tudo aquilo que nos distancia de Deus, que nos mancha perante o Senhor, perante nós mesmos e perante o próximo. Nós sabemos, meus amados, que essa luta entre o bem e o mal não é uma luta fácil de se vencer. O pecado a todo momento tenta nos derrubar. Mas nós precisamos ser firmes no nosso propósito de alcançar o nosso céu. E é diariamente, a cada amanhecer, que nós vamos precisar estar preparados. Sabemos que tem dia que nós saímos vitoriosos, já tem dia que nós saímos derrotados, infelizmente. Mas isso não é para nos desanimar, pois no próximo dia precisamos levantar com a coragem, com a ousadia do Espírito, dispostos a sermos melhores. Quantos de nós já chegamos no final do dia e pensamos assim: Senhor, eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter sido mais paciente, eu poderia ter sido mais tolerante, eu poderia ter silenciado mais, não precisava ter chegado nessa situação. Quantos de nós, chegando ao fim do dia, somos capazes de refletir o quanto pequenos fomos, o quanto deixamos o mal agir em nós? Mas que isso sirva para nós aprendermos que nós não estamos sozinhos neste mundo e que não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas é contra forças que a todo momento tentam nos levar à lona, tentam tirar os nossos olhos da presença do Senhor. Então que essa palavra hoje venha nos abrir os olhos para essa vontade de Deus na nossa vida. Qual é o bem que nós não estamos praticando? Qual é a vontade de Deus para o nosso dia hoje, na nossa realidade? Eu, diálogo, o que eu estou vivendo? Qual é a vontade do Senhor diante desses dois caminhos que me são apresentados? Na sua realidade, talvez tenha dúvidas o que fazer, o bem ou o mal. Tenha certeza que o bem sempre é a vontade de Deus. E se não estiver dentro do propósito de Deus na sua vida, tenha certeza que vai lhe fazer mal. Então, que à luz dessa palavra, nós possamos nos animar para essa luta que é diária, mas que começa primeiramente aqui. É o mal tentando nos corromper
E como batizados, nós precisamos ter essa sede pelo céu, essa sede pela santidade e combater firmes pela graça do Espírito tudo aquilo que tenta nos derrubar. Que então Nossa Senhora interceda junto a teu filho para que diante dos desafios, diante das tribulações, diante das tentações, nós nos mantenhamos de pé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu grãozinho de ouro.